Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Cura de um paralítico. E entrando em um barco, ele atravessou as águas e foi para sua cidade. Aí trouxeram um paralítico, deitado numa cama. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: Tem ânimo, meu filho, os teus pecados te serão perdoados. Ao ver isso, alguns dos escribas diziam consigo: Blasfema! Mas Jesus, conhecendo os sentimentos deles, disse: Por que tendes esses maus sentimentos em vossos corações? Com efeito, que é mais fácil dizer: Teus pecados são perdoados, ou dizer: Levanta-te e anda? Pois bem, para que saibas que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar os pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma tua cama e vai para casa. Ele se levantou e foi para casa. Vendo o ocorrido, as multidões ficaram com medo e glorificaram a Deus, que deu tal poder aos homens. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Cristo mostrou precedentemente seu poder através de sua doutrina, quando ensinou como alguém que tem autoridade, através do leproso, quando disse: Quero ser curado, através do centurião, que lhe disse: Diz, porém, uma só palavra e o meu servo será curado, através do mar, que acalmou com uma só palavra, através dos demônios que o confessaram. Aqui, por uma nova e maior manifestação de seu poder, ele força seus inimigos a reconhecerem que ele é igual ao seu Pai em dignidade. É o que lemos na passagem seguinte. E, entrando em um barco, ele atravessou as águas e foi para sua cidade. Ele atravessa o lago em uma barca, embora pudesse atravessá-lo a pé. Ele não queria fazer milagres a todo momento, para não prejudicar a razão de sua encarnação. Bispo João. O Criador de todas as coisas, o Senhor de toda a terra, depois de ter descido por nós, encerrar-se nos limites de nossa própria carne, começou a ter uma pátria entre os homens. Fez-se cidadão de uma cidade da Judéia. Começou a ter paz, apesar de ser pai de todos os pais, a fim de que a caridade atraísse aqueles que o medo dispersara. São João Crisóstomo. O evangelista chama aqui Cafarnaum de sua cidade, porque há a cidade em que ele nasceu, Belém, a cidade que o educou, Nazaré, e, por fim, a cidade em que habitou continuamente, Cafarnaum. Santo Agostinho. Ou, de outro modo, seria difícil de compreender o que Mateus aqui escreve sobre a cidade do Senhor e Marcos, por sua vez, sobre Cafarnaum, se Mateus o tivesse dito sobre Nazaré. Pode-se, na verdade, denominar a própria Galiléia de Cidade de Cristo, porque Nazaré era na Galiléia, assim como todo o Império Romano constituído por tantas cidades é por vezes chamado Cidade Romana. Quem pode duvidar que é certo dizer que, indo ele à Galiléia, foi o Senhor à sua cidade, qualquer que seja a cidade da Galiléia a que tenha ido, ainda mais porque a própria Cafarnaum sobressaía-se na Galiléia a ponto de ser considerada uma metrópole. São Jerônimo. Ou, pelas palavras
sua cidade, não devemos entender outra coisa senão Nazaré, de onde terem dado a Jesus o nome de Nazareno. Santo Agostinho. Segundo esta interpretação, devemos admitir que Mateus omitiu todas as coisas que Jesus fez em sua cidade e somente começou a narrativa a partir do momento em que chegou a Cafarnaum, pela cura do paralítico. Assim como em muitos casos costuma-se omitir muitos fatos intermediários, como se o que vem em seguida fosse contínuo, uma vez que é acrescentado sem nenhuma indicação de omissão. E aqui temos um exemplo deste modo de escrever. Aí trouxeram um paralítico deitado numa cama. São João Crisóstomo. O paralítico de que se trata aqui não é o paralítico de que fala João no capítulo 5. Este, com efeito, jazia na piscina e o primeiro em Cafarnaum. O paralítico de que fala João não tinha criados, e o paralítico de que falamos aqui tinha pessoas que cuidavam dele e que, carregando-o, conduziram-no a Jesus. São Jerônimo. Conduziram-no prostrado na cama, porque lhe era impossível andar. São João Crisóstomo. Nem sempre Jesus exigiu fé dos doentes, por exemplo, quando estão loucos ou por alguma outra doença fora de si. Por isso disse: Jesus vendo sua fé. São Jerônimo. Não daquele que era apresentado, mas daqueles que o apresentavam. São João Crisóstomo. Uma vez que mostram tão grande fé, também ele mostra a sua virtude, perdoando os pecados com um grande poder, de onde segue. Disse ao paralítico: tem ânimo, meu filho, os teus pecados te são perdoados. Bispo João. Quanto vale a fé própria junto de Deus, para quem também vale a alheia, a ponto de curar o homem interior e exteriormente? Escuta o paralítico o seu perdão, cala-se e não agradece a Jesus, porque preocupava-se mais com seu corpo do que com seu espírito. Por isso, Jesus recebe a fé dos que conduziam o paralítico e não a loucura deste. São João Crisóstomo. Ou era grande também a fé deste doente. Se não cresce, não teria permitido ser introduzido pelo teto, como conta outro evangelista. São Jerônimo. Ó, admirável humildade! Jesus chama de filho ao homem desprezado, sem forças e com os membros paralisados, no qual os mesmos sacerdotes recusam-se a tocar. E com razão chamam-o de filho, porque lhe estão perdoados os pecados. Aqui nos é dada a compreensão de que, por causa dos pecados, sobrevêm-nos muitas enfermidades dos corpos. E por isso, talvez, primeiramente, são perdoados os pecados, para que, retiradas as causas da enfermidade, seja restituída a saúde. São João Crisóstomo. Os escribas, querendo difamar, contribuíram involuntariamente para fazer brilhar mais o que foi feito. Ele, com efeito, se valeu da inveja dos escribas para tornar mais manifesto o milagre. É próprio da infinita sabedoria de Cristo valer-se de seus próprios inimigos para tornar patente seu poder. Por isso é dito. Ao ver isso, alguns dos escribas diziam consigo: blasfema. São Jerônimo. Lemos no profeta: sou eu mesmo que apago as tuas iniquidades. Baseando-se nessas palavras, os escribas, que viam Jesus como um simples homem e não compreendiam as palavras de Deus, acusaram-no do crime de blasfêmia. Mas Jesus, vendo seus pensamentos, apresenta-se como Deus, que pode conhecer as coisas ocultas do coração, e dirige-lhes as seguintes palavras, que traduzem de certo modo seu silêncio: com o mesmo poder com que penetro vossos pensamentos, posso perdoar aos homens seus delitos. Compreendei agora o que fiz ao paralítico. Daqui se segue. Mas Jesus, conhecendo os sentimentos deles, disse: por que tendes esses maus sentimentos em vossos corações? São João Crisóstomo. Jesus não desfez as suspeitas dos fariseus, que pensavam que ele tinha dito aquelas palavras como Deus. Se ele não fosse igual a Deus Pai, seria oportuno dizer:
Estou muito longe de ter o poder de perdoar os pecados. Mas não é assim, pois provou exatamente o contrário com suas palavras e com uma amostra de milagre. Por isso acrescenta: com efeito, que é mais fácil dizer, teus pecados são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Assim como o espírito é mais importante que o corpo, assim também é mais importante perdoar os pecados que curar o corpo. Mas porque aquilo não é manifesto e isto é manifesto, faz o menos, que é manifesto, para demonstrar o mais, que não é manifesto. São Jerônimo. Somente o que podia perdoar os pecados pode saber se efetivamente o paralítico estava perdoado. Tanto o que andava quanto os que o viam andar podem dar testemunho das palavras: levanta-te e caminha. Embora o poder de expulsar os vícios do corpo e da alma seja o mesmo, há uma grande diferença entre dizer e fazer. Seja, pois, o sinal carnal à prova do espiritual, de onde se segue. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar os pecados. São João Crisóstomo. Jesus não disse ao paralítico: perdoa-te os pecados, mas teus pecados estão perdoados. Mas, diante da resistência dos fariseus em crerem nele, Jesus apresentou-lhes seu poder mais alto, dizendo-lhes que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados e, para demonstrar que era igual ao Pai, não disse: o Filho do Homem precisa de alguém para perdoar os pecados, mas que o Filho do Homem tem o poder de perdoar os pecados. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. As palavras para que saibais podem ser de Cristo ou do evangelista, como se este dissesse. Os mesmos, os fariseus, duvidavam que ele, Jesus, perdoasse os pecados. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar os pecados, disse então ao paralítico: levanta-te. Se supusermos, ao contrário, que foram ditas por Cristo, então o sentido é este: vós duvidais que posso perdoar os pecados. Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar os pecados. Esta última oração está incompleta, mas o evangelista acrescenta a ação em lugar da consequência. Por isso é dito: disse então ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para casa. Bispo João, para que o que foi prova da doença seja da saúde, e vai para casa, para que, curado pela fé cristã, não morras na perfídia dos judeus. São João Crisóstomo. Dá-lhe essa ordem para que não se tomasse por fantasia o que tinha acontecido. Por isso, para demonstrar a verdade do fato, é acrescentado: ele se levantou e foi para casa. Mas, no entanto, os homens que ali estavam ainda eram arrastados para baixo, de onde se segue. Vendo o ocorrido, as multidões ficaram com medo e glorificaram a Deus, que deu tal poder aos homens. Se, pois, tivessem pensado bem, reconheceriam que ele era o Filho de Deus. Durante aquele tempo, contudo, não era pouco estimar que fosse o maior de todos os homens e que vinha de Deus. Santo Hilário de Poitiers. Em sentido místico, tendo sido rejeitado na Judéia, regressa à sua cidade. A cidade de Deus é o povo dos fiéis, e Cristo nela entrou transportado por uma barca, isto é, pela Igreja. Bispo João. Cristo não precisou da barca, mas a barca é que precisa de Cristo, porque, sem um piloto divino, a barca da Igreja jamais poderia, atravessando o mar mundano, chegar ao porto do céu. Santo Hilário de Poitiers. No paralítico apresenta-se o conjunto do gênero humano, que deve ser curado pelo médico. Este, pois, é trazido pelo ministério dos anjos. Aqui são chamados de filhos porque são obra de Deus e lhes são perdoados os pecados da alma, que a lei não podia perdoar. Com efeito, só a fé justifica. Logo, apresenta a força da ressurreição. Com o levantamento do leito, ensinou que a fraqueza abandonará os corpos. São Jerônimo.
Em sentido metafórico, podemos ver aqui uma alma estendida em seu corpo, tendo perdido as forças, e que é oferecida para ser curada pelo médico perfeito, o Senhor. Cada doente, pois, deve recorrer a intercessores para pedir a saúde, pelos quais os passos mancos dos nossos atos sejam restaurados pelo remédio do Verbo Celeste. São, portanto, conselheiros da inteligência os que fazem subir a alma do ouvinte em direção às coisas mais altas, por mais que esteja entorpecida pela debilidade do corpo exterior. Bispo João. O Senhor, no entanto, não busca neste mundo as vontades dos insensatos, mas volta os olhos para a fé do outro. Nem o médico dá atenção à vontade do doente, quando o fraco pede coisas prejudiciais. Rábano Mauro. Levantar-se é retirar a alma dos desejos carnais. Tomar o leito é levantar a carne dos desejos terrenos em direção ao deleite do espírito. Ir para casa é voltar ao paraíso ou à guarda interna de si mesmo, para que não se peque novamente. São Gregório Magno. Ou, pelo leito, designa-se o deleite do corpo. É, portanto, ordenado aquele que recobrou a saúde que carregue o leito em que o doente estava deitado, pois todo homem que ainda encontra seu prazer nos vícios está doente e estendido nos deleites da carne, mas, curado, carrega o leito porque logo depois tolera as violências da mesma carne, em cujo interior antes distraía-se com os desejos. Santo Hilário de Poitiers. A multidão, vendo esse milagre, foi tomada de temor. Com efeito, é um grande motivo de temor cair nas mãos da morte sem que Cristo tenha perdoado nossos pecados, pois, sem esse perdão dos delitos, não há retorno possível à nossa eterna morada. Quando esse temor deixa de existir, dão glória a Deus porque, através de seu verbo, deu aos homens, neste caminho, tanto o poder de perdoar os pecados, quanto de ressuscitar os corpos, quanto de retornar ao céu. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.